A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, amém? Que Deus os abençoe grandemente. Vamos falar de Jesus um pouquinho. Vamos pregar uma mensagem aqui, meditar num texto que fica no livro de 1 Pedro, capítulo de número 3. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo de número 7, que diz assim: Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na postura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é preciso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? Vinícius de Moraes, ele, no arrobo da volubilidade humana, ele disse o seguinte: as feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Isso é Vinícius de Moraes. E é dele também aquela linda frase que diz: eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Vamos lá. Quando miramos em alguém, o que vemos não corresponde totalmente àquilo que aquela pessoa de fato seja. É possível que alguém haja como se tudo estivesse muito bem, mas dentro da alma, do coração, tenha feridas e dor, promovendo infelicidade e destruição. Deus sempre esteve preocupado com o coração das pessoas, com o homem interior. A Bíblia chama de homem interior o coração das pessoas. Há pessoas exteriormente belas, mas cujo coração é pobre. Acredito firmemente que Deus tem se preocupado mais com o coração do que com a aparência. Embora, por vezes, o que há no interior se demonstre fisicamente, a aparência exterior acabará por refletir precisamente a realidade interior. Entendeu? A aparência exterior, ela acabará por refletir precisamente a realidade interior. Jesus chegou a afirmar que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E mais, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45, diz que o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do coração fala a boca. Correto?
no texto em referência, Pedro não está a dizer que as mulheres sejam descuidadas e sem adorno, de forma nenhuma. Pelo contrário, se produza e fique linda para o teu esposo, fique linda para o seu namorado, e para as solteiras, fique linda para Jesus. Até porque, se fosse isso que Pedro estivesse dizendo, isso traria a elas uma atenção negativa, maculando o nome do Senhor. Também não se está a proibir o uso de joias, mas a referir que o exterior tende a ofender a realidade interior, enfatizando aquilo que não corresponde à realidade da vida. Gênesis 12, versículo 11, diz o seguinte: E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Olha, bem sei que és mulher formosa à vista. No versículo 14 e 15, diz o seguinte: E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. A beleza de Sara era notada pelas pessoas. Então, o contexto da assertiva de Pedro não está afirmando, ou não está afirmado, na aparência externa de Sara, mas no seu comportamento como pessoa. O capítulo 20, o versículo 2 e 3, a princípio de Gênesis, diz o seguinte: E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Versículo 10 e versículo 11 adiante diz assim: Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazeres tal mal, ou tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor de minha mulher. Gênesis 13, versículo 2 também diz: E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Por que nós lemos todos esses textos? Porque Abraão, homem com bons recursos financeiros, proporcionados pelo Senhor, ele podia dar presentes para sua amada Sara, e isto não tornaria sua esposa menos santa. O Damasceno, servo de Abraão, quando foi buscar uma esposa para Isaque, ele levou a mando do seu senhor presentes, entre os quais estavam preciosas joias para Rebeca. Nós podemos conferir esse fato em Gênesis capítulo 24, versículo 22, aonde nos diz o seguinte: E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de prata. Versículo 53. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, e os deu a Rebeca. Mude na obra intitulada Comentário Bíblico, volume 5, página 351, da editora Batista Regular, da edição de 2001 de São Paulo. Ele afirma que, a exemplo de Paulo, Pedro está enfatizando
que as mulheres não deveriam se preocupar em chamar a atenção do marido, reconhecido como o líder do lar, apenas pelas artificialidades da aparência, mas sobretudo por sua conduta em espírito manso e tranquilo, tão estimado por Deus e já raro naquele tempo. Ao que parece, a beleza e modéstia são transparências daquilo que se tem interiormente. A conduta controlada da mulher dentro do lar, ela levará os maridos à fé em Cristo pelo exemplo delas. Conforme nós lemos aí no versículo 1, no capítulo 3 de 1 Pedro, vamos repetir para frisar essa nossa última fala. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece, se algum marido não obedece a palavra, ele seja ganho sem palavra. Por quê? Porque a conduta controlada da mulher, a conduta controlada da mulher dentro do lar, ela leva o marido à fé em Cristo pelo exemplo dado pela mulher. Isso é o que a palavra do Senhor nos diz, e são fatos, testemunhos que temos aí presenciado nesses anos todos. Uma mulher sábia edificando a tua casa e ganhando o teu marido até sem palavras. Mas há algumas coisas que são mais importantes que outras, e isso é fato. A tendência humana é guiar-se pelas aparências. Mas se fizermos alguma coisa boa por Deus ou pelas pessoas com um mau coração, isto não terá qualquer valor para Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 13 ao versículo 15, nos diz que a obra de cada um se manifestará. Isso é fato. Na verdade, diz mais o texto, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. E se quisermos a aprovação de Deus, nós precisamos analisar profundamente certas coisas que ninguém além de nós e do próprio Deus para conseguir analisar melhor. Provérbios, capítulo de número 16, versículo 32, nos diz o seguinte: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, o que se passa dentro de mim? Que tipo de coração eu tenho? Ou como realmente eu sou por dentro? Como é a minha mentalidade ou que tipo de atitude eu tenho longe dos olhares? Frisamos isso fazendo menção da questão do servo Jó, homem reto e íntegro. Íntegro. É aqui, ó. Quando nós perguntamos que tipo de atitude eu tenho longe dos olhares, é longe dos olhares humanos, porque longe dos olhares de Deus não há condição alguma de se esconder. Nem externamente e nem interiormente, nem aqui dentro. Então, o que se passa comigo nos bastidores da vida? Provérbios 28, 26 diz que o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Algumas pessoas vivem a dar voltas e voltas e voltas, constantes voltas, sobre o mesmo lugar e nunca atingem objetivos reais, por não se disporem a viver de acordo com as instruções de Deus.
No texto de 1 Pedro, capítulo 3, o apóstolo do Senhor Jesus usa o exemplo do cuidado com os cabelos, o adorno com joias e a beleza das roupas, mas o foco não é esse. A centralidade do assunto é a de que nunca devemos nos preocupar tanto com aquilo que as pessoas veem, mas com aquilo que realmente habita o nosso interior, como motivação de nossas ações. Em outras palavras, é necessário valorizar mais o homem exterior do que o interior, do que nos culparmos apenas, ou nos ocuparmos apenas com a aparência superficial e externa. Não é dessa maneira que Deus gostaria de nos ver. Quando Jesus ele teve seu encontro com Pedro, presta bem atenção. Pedro estava lavando as redes depois de haver trabalhado a noite toda na pescaria. Ao aproximar-se uma ordem da parte de Jesus, uma ordem vibrante de Deus, através de Cristo, resultou numa mudança completa daquele pescador. Lucas capítulo 5, versículo 4, diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. O mesmo capítulo e versículo de Lucas, Lucas 5, versículo 4, na versão NVI, a nova versão internacional, tem uma colocação ainda mais enfática, mais incisiva. Diz assim, tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais profundas, lançai as redes para pescar. É o mesmo versículo, o mesmo texto, mas numa versão melhorada. Como Pedro, muitas pessoas na igreja se esforçam na pescaria da vida sem resultado algum. Se ouvissem a imperatividade da ordem do Senhor e saíssem a pescar em águas mais profundas, essas pessoas obteriam resultados melhores, ótimos resultados. Elas nunca se satisfazem com a vida porque não a vivem na profundidade necessária. E é necessário ir mais profundo. Deus quer que nós mergulhemos mais profundamente nele. Deus quer que entendamos que Ele não está nem um pouco preocupado com as coisas externas, como títulos, medalhas, condecorações ou quantidade de fotos em lugares importantes. Ele deseja que tenhamos um coração reto. Simplesmente um coração reto. Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, no versículo 7, Marcos 7, 20 ao 23. Falta de ética, né? Na garrafa, não é nada. Marcos 7, capítulo 7, versículo 20 ao versículo 23. Diz o seguinte: e dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos,
a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a soberba, a loucura, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E o conselho de Paulo é que as pessoas busquem corrigir qualquer possível brecha por onde o inimigo possa entrar e plantar suas confusões na vida. Então essa responsabilidade é nossa. Em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Vamos meditar um pouquinho nesses dois versículos aí. Irai-vos e não pequeis. Por que irar? Não é um conselho para que nós venhamos irar. Pelo contrário, o conselho foi dado para que, se chegarmos ao ponto de nos irarmos, não deixarmos que, consequentemente, após a ira, nós venhamos pecar. Como nós vamos fazer isso? Irar e não pecar. O texto diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como é não colocar o sol sobre a vossa ira? Como o texto tem falado bastante aqui a respeito de... O texto tem usado a questão de casal, mas é um texto que abrange muitas áreas. Mas vamos usar aí o exemplo do casal, mas serve também para amigos e assim vai. Emprego. Um exemplo. Uma discussão de um casal. Certos assuntos que talvez ficou um pouco mais acalorada a discussão. Muitas vezes é melhor deixar para discutir quando a cabeça estiver mais fria. Porque se não deixar para depois, a hora que as coisas esfriarem, colocaremos sobre o sol a nossa ira. O negócio vai esquentar mais. E aí pode acontecer algo que venha complicar. De uma simples discussão a palavras mais duras, mais graves, e dependendo dos casais aí até a agressões. Digo isso, casais de pessoas casadas e de namorados. Então temos que ter sabedoria, buscar isso no Senhor. Tanto o homem como a mulher. No emprego, uma certa discussão com o patrão ou com um colega de trabalho, às vezes uma palavra mal colocada da sua parte, ou normalmente, de repente, dos outros, e aquela palavra que você recebeu esquentou por dentro, e aí se você fizer já o que vem na mente e agredir ou xingar, você pode estar colocando a sua ira sobre o sol, e aí vai complicar. E aí Paulo termina dizendo para não dar lugar para o diabo. Então as coisas são assim, irmãos, questão de detalhes, para que nós venhamos falhar. Então nós temos que vigiar demais. E os que vivem, apenas pelas emoções, eles permanecerão com raiva até que sintam vontade de, de superar. O inimigo, ele entra na vida das pessoas através das falhas. As falhas. E falhas e defeitos. Defeitos não corrigidos. Por isso, lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando fala no texto ali da Santa Ceia, fala que nós temos que analise-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós temos que fazer uma análise pessoal, um pente fino na nossa vida, e não nos enganarmos a nós mesmos, fingindo
que esse erro aí tá tudo certo. No último fim de semana eu bati um papo com os irmãos ali, o irmão em Cristo, pastor Ronaldo e a esposa, nossa irmã Gislane, a pastora da igreja. Nós confabulávamos ali sobre quem comete iniquidade. O crente ou o que não é crente? A iniquidade, em miúdos, ela vamos dar um exemplo assim. Eu pego o que é errado e pratico, e afirmando que esse errado é certo, enganando a mim mesmo, muitas vezes sabendo que é errado, mas conscientemente praticando. Isso é iniquidade. Você pegar um erro conscientemente e seguir a vida. Eu não estou falando de pessoa endemoniada, de possessão, não. Estou falando de pessoas sãs, consciente, com as suas faculdades mentais em dia, e crentes. São os que cometem, somos nós que cometemos a iniquidade. Quando? Quando sabemos que o errado é errado e praticamos o erro como se fosse certo. Então, por que o ímpio não, né? Por que o que não é crente não está enquadrado nisso 100%? Por não estar, por não pertencer ao reino ainda. A questão da confissão de Cristo como Salvador. Isso é o mínimo detalhe. Ah, mas muitos sabem, mas eles também sabem o que é certo e errado. Isso, mas a Bíblia diz que o inimigo cegou o entendimento da humanidade. E Paulo fala aos romanos que pela consciência deles, se morrerem sem confessar Cristo, serão julgados pela consciência, pelos seus atos, conscientes e inconscientes. Então, o iníquo, né? O iníquo é o crente muitas vezes. É muito complicado, né? E não é difícil a gente perceber que alguns têm vitórias constantes na vida, enquanto outros não têm. No texto de Pedro, o Espírito Santo nos ensina que Deus não quer que tenhamos um espírito tenso ou ansioso, mas manso e tranquilo. A paz que excede todo entendimento é o desejo de Deus para nós. Nós não precisamos ficar o tempo todo chateados com a vida e maquiando a verdade com efeitos exteriores. Ele deseja que tenhamos paz constante, paz interior, paz na alma. Provérbios 15, 13, ele nos diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Viver em paz no mundo turbulento e competitivo, como o moderno, parece muito difícil. Verdade. Por isso mesmo Deus promoveu um meio enviando-nos seu Filho. O objetivo de Jesus no mundo foi salvar o mundo e o faz a todo aquele que crê. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz o seguinte: dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então peça-lhe que coloque o seu coração em você. Fala: Senhor, coloque o teu coração em mim. Peça a Ele que coloque o coração, né, o espírito dele em você. Peça-lhe que você sinta o que Ele sente. Peça-lhe que você queira o que Ele quer. Peça que você odeie o que Ele odeia. Lucas, o médico, inspirado pelo Espírito Santo, ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos, ele descreve a ascensão de Davi.
ao trono de Israel, informando que Deus buscou encontrar alguém cujo coração o agradasse, pois Saul imaginou que poderia viver e governar o povo, governar o povo de Deus por seus próprios métodos. E métodos terríveis ele usou, hein? O 1 Samuel relata lá o que o rei que o povo escolheu faria. Então foi terrível o reinado de Saul. Atos 13, 22 diz: E quando este foi retirado, lhes levou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Nós sabemos que Davi pecou muitas vezes. E quem de nós também não pecou muitas vezes? E ele cometeu erros gravíssimos. Mas ele se arrependeu e se reconciliou com Deus. Ele sofreu as consequências de seus erros, mas continuou em harmonia com Deus. Provérbios 15, 15 diz que todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Olha aí. Certa ocasião, Jesus ele estava num barco com os discípulos que enfrentavam uma difícil travessia. Você já enfrentou alguma difícil travessia na vida? Então ouve aí. E